Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amada igreja do Senhor. É uma alegria estar com vocês aqui, mais um domingo. Domingo passado vocês lembram de mim aqui, não lembra? Lembra de mim? Domingo passado? Nada, domingo passado foi o nosso irmão ali. Eu estou me sentindo tão pequenininho depois da pregação dele. Né? Meu irmão foi usado poderosamente domingo passado aqui. Mas glória a Deus, é sinal que essa igreja é um celeiro, né? É um celeiro de profetas, um celeiro de homem de Deus, né? Isso é muito bom. E eu quero convidar você que ainda não veio ou que não está vindo à igreja, venha para cá fazer parte, né? Nossa igreja está aqui com os ministérios esperando você para o trabalho. Amém? Que alegria! Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Lucas 22, versículo 31. Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu falei, Senhor, vou falar essa palavra, os irmãos me dá sabedoria para falar, porque eu trouxe uma palavra de morte. Vocês estão preparados para isso? Eu queria falar um pouquinho sobre morte, né? Porque morte é algo que nos assusta muito. Todo mundo foge, né? Vamos falar sobre morte? Não, morte não. E é muito interessante, quando nós abrimos aqui, em Lucas 31, nós vemos assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, quantas vezes acontece isso em nossas vidas? Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. No primeiro embate a gente para. Não é não? Quantas pessoas estão me assistindo hoje, talvez na live, e você parou? Parou porque sentiu a presença da morte em sua vida. Sabe quem traz a morte? Sabe quem é aquele que veio para matar e roubar e destruir? Essa presença que você está sentindo da morte em sua vida é uma opressão espiritual querendo te parar. E talvez ele já tenha te parado. Talvez você já tenha desistido de caminhar com Jesus. Talvez você não está caminhando como deveria caminhar. Simplesmente porque você está com medo da morte. E o que acontece? Por que nós temos medo da morte? Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para a eternidade. Quando Deus criou o jardim do Éden, colocou lá Adão e Eva. Todos conhecem, né? Deus fez para que eles fossem eternos. Mas em um determinado momento, o inimigo das nossas almas chegou para Eva e falou, e aí Eva, vamos bater um papo? E aí meu irmão, vamos bater um papo? O inimigo das nossas almas chega e fala para você, e aí meu irmão, vamos bater um papo? Querido, deixa eu falar algo para você, não tem
como você parar para bater um papo com Satanás. Não existe isso, porque ele quer te destruir, ele quer te matar, ele quer te levar por caminhos que te afastam de Deus. E foi isso que ele fez no jardim do Éden. Ele conseguiu distorcer tudo que Deus falou para Adão e para Eva, e Eva caiu. E Eva fez com que Adão pecasse. E na hora que Deus chegou lá, e aí Adão, cadê você? Ele falou, estou aqui escondidinho, porque eu descobri que eu estou nu. E Deus, como você sabe disso? Ah, aquela mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. Aí Deus chega para a mulher, e aí mulher, por que você pecou? Ah, a serpente. Deus não falou, mas ele falou, cara, mulher, para quê? Homem, para quê vocês deram ouvido a Satanás? A consequência disso é o pecado. Em Romanos 6:23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte. A partir desse momento, a morte passou a fazer parte da vida humana. A partir deste momento, nós estamos condenados à morte. Leia para mim, abra para mim em Gênesis 3:22, por favor. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, para que viva para sempre. Deus está falando, o homem já conhece o que é bem e o que é mal. Ele não pode mais ter a vida eterna. O mal já faz parte da vida dele. O pecado já faz parte da vida dele. A partir desse momento, ele se tornou inimigo de Deus. A partir desse momento, ele se afastou de Deus. A partir desse momento, a humanidade está condenada. O pecado já está sobre a humanidade. A partir deste momento, nós não temos mais comunhão com Deus. E a morte veio, e o homem, toda vez que fala em morte, ele fica aflito. Mas eu queria falar para vocês que quando nós pensamos em morte, a morte, nós não podemos olhar só pelo lado ruim. A partir do momento em que nós sabemos que somos destinados à morte, não tem jeito, se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Um dia a senha lá no céu vai ser dada, e essa senha pode ser minha, pode ser sua, pode ser de qualquer um de vocês aqui. Eu não sei como é selecionado lá a senha, né? Não sei se é os mais cabeludos, não sei se é os mais carecas, não sei se é os mais novos, nada particular, meu irmão. Não sei se são os mais novos. Eu sei o seguinte, que um dia a nossa senha vai ser chamada. E aí? Será que você tem estrutura hoje para entender o que significa a morte para você? Será que você já conseguiu entender o que Cristo fez por você? Será que isso já entrou dentro de nós? Entender que a morte é muito mais do que, como diz o dicionário, é o fim da vida. Ela não é o fim da vida. A morte é o início de uma vida eterna com Deus. Mas ela também é didática. Enquanto nós estivermos aqui na terra, ela nos ensina muitas coisas. E eu estava ali, um dia desse, eu estava preparando essa mensagem, e o pastor chegou para falar comigo, no momento que ele, antes de ele chegar um pouquinho, ele me deu,
quatro tópicos sobre o que a morte é didático para nós. A morte nos ensina que nós nada somos. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Tudo que você conseguiu, que você lutou, ou que você guarda, que você abraça, se você morrer vai ficar tudo para aí. Hoje eu vinha conversando com a minha nora dentro do carro, tem uma nora agora, você sabia disso? E nós estávamos falando, falando sobre a vida, falando de pessoas que às vezes se dedicam muito ao trabalho e esquecem sua família, se dedicam muito à igreja e se esquece da sua família. Ei, querido, o seu maior ministério é dentro da sua casa. O seu maior ministério é a sua família. É importante que você esteja na igreja, é importante que você esteja no ministério da igreja, é importante que você faça a obra de Deus, mas ei, não esqueça, o maior ministério é o seu lar, é a sua casa. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para os seus filhos, cuida deles. Cuida da sua namorada, Léo. Sua noiva, né? Aleluia, breve estarão casados. Queridos, nós somos, como nós até falamos na sexta-feira, nós somos seres espirituais, Nós temos que andar com Deus, mas nós somos seres humanos. As pessoas acham que por ser espiritual, você tem que voar, você tem que pular, você tem que esquecer família, você tem que esquecer... Não! Nós somos seres humanos. Se você não comer, você vai morrer. Se você não beber, você vai morrer. Uma vez, Jesus orando falou: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Nós estamos nesse mundo. Nós sofremos, nós nos angustiamos, nós nos alegramos, isso faz parte de nós. E muitas vezes nós não entendemos porque eu estou na igreja, porque eu oro a Deus, porque eu busco a Deus e eu fico triste. Isso é o ser humano. Eu falei para ela, muitas vezes, a minha preocupação, quando eu vejo assim uma equipe de casal numa igreja, muitas vezes eles querem demonstrar que o casamento dele é perfeito, que tudo na casa dele vai bem, que tudo financeiramente vai bem, e se tu olhar está tudo destruído, mas ele está mostrando que está tudo bem para mostrar para as pessoas que a vida de casal é uma maravilha, que é tudo muito bem, que é tudo amor e love. Não! A vida de casais tem momentos bons, tem momentos ruins. E quando as pessoas olham para esses casais, ela olha para o casamento dela e ela fala assim: cara, meu casamento é muito ruim, está à beira da morte. O casamento do cara é um mar de rosa. O cara não briga. Só que não briga, que eu não sei, é o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei não briga. É ela que briga com ele, justamente. Mas, queridos, faz parte. As pessoas olham para mim, não, mas olham para o pastor Vanderlei e não consegue entender que ele é um ser humano. Às vezes olha para ele aqui, ele está pregando, ele está profetizando sobre sua vida, ele está, trazendo a palavra de Deus para você, mas muitas vezes por dentro ele está angustiado. Ele é ser humano. Então a morte, ela nos ensina, que nós não somos nada. Em um momento estamos, em outro momento não estamos. Em Jó fala assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu
partirei. Quais são os valores que você tem colocado na sua vida hoje? Sabe, a morte também nos faz ver o quanto impotente e fraco nós somos. Teve uma pastora, cantora, há pouco tempo, faleceu. E as pessoas às vezes falam assim, cara, mas como Deus pode ter deixado com que ela morresse? Como Deus permitiu que ela partisse? Ela era uma pastora, ela era uma serva de Deus, assim também como aquelas pessoas que foram mortas, que nós vimos cenas horríveis na televisão, sendo decapitados, lá na região muçulmana. Aí a gente pergunta, mas como Deus deixou isso acontecer? Eram servos de Deus. Deixa eu falar algo para você, a morte é só uma desculpa para que você vá ficar cada vez mais perto de Deus. A morte é uma desculpa para que você entre no reino de Deus. Nós temos que entender que a morte não é o final, o fim da vida. Mas nós somos humanos, nós tememos, é normal, porque num dia que você chegar para mim e falar assim, Denilson, eu quero morrer, eu vou falar, você está com algum problema, você está com problema psicológico, você está com problema familiar, você está com problema financeiro, porque dentro de nós, aqui, a nossa alma, ela não quer morrer, nem o suicida quer morrer, ele quer aliviar a sua angústia, ele quer se ver livre daquilo que está fazendo mal com ele. Então, queridos, se há alguém aqui sentindo vontade de morrer, eu venho hoje repreender isso na sua vida. Busca a Deus, busca Jesus, busca um médico. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que usar as coisas terrenas, porque Deus deu sabedoria aos médicos, aos psicólogos, para que Ele venha atender a gente, para que Ele venha tratar da gente. Muitas vezes as pessoas pensam, não, é espiritual, ei, mas você é carnal também. Deus cura, mas Ele pode usar o médico para te curar. Eu vejo igrejas por aí falando, não, você não precisa procurar médico, Jesus cura, cara, mas Jesus já está enviando, Deus mandou sabedoria para o médico para ele te curar. Deus vai agir no momento do impossível. Quando o médico falar, não tem mais jeito, aí Jesus opera, aí o milagre acontece. Sabe, querido? Então, a morte, ela é didática, nós temos que refletir, porque nós somos fracos, né? E eu, como falei, como pode Deus não curar essas pessoas que estão ali ligadas com elas? Mas nós vimos aí, na Bíblia, quantos heróis da fé morreram. Deixa eu falar uma coisa contigo que eu sempre trago comigo. Já pensou se nós que servíssemos a Jesus, nós não tivéssemos luta, nós não tivéssemos dificuldade, nós não morrêssemos, nós não tivéssemos tribulações, aí é muito fácil adorar a Deus, né? Aí é muito fácil.
Quando Jesus falou assim para Pedro: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Cara, Pedro está 3 anos com Jesus e ainda não era convertido. Sabe por quê? Porque se ele tivesse convertido, ele ia se converter pelos milagres que Jesus estava fazendo. Ele ia se converter pelas coisas magníficas, pelo que Jesus estava falando. Não. A nossa conversão, ela vem pela morte e ressurreição de Cristo, que Ele traz sobre nossa vida a salvação, o perdão dos nossos pecados. Essa é a justiça de Deus em nossas vidas. Pedro não podia se converter ainda, porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado. E ele fala aqui tranquilamente: Pedro, quando tu se converteres, fortalece os seus irmãos. E quando eu estou aqui, quando o pastor está aqui, quando o Léo está aqui, quando o Pedro está aqui, ele está te fortalecendo. Ele está trazendo palavra para que vocês venham se fortalecer em Jesus. Deus está usando as ferramentas aqui para fortalecer você. E muitas vezes você não entende isso. Você quer que Deus venha, te impacte, te levante, faça você voar. E Deus está falando: ei, eu estou usando meus profetas para falar contigo. E nós queremos mais de Deus, nós queremos sinais, nós queremos ver um milagre, nós queremos... Deus pode fazer? Pode fazer. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Sabe? Aí, Deus não curou essa pastora, mas Ele continua sendo Deus. Aí alguém pode falar assim: cara, mas Deus então não tem compaixão do seu povo. Deus não tem compaixão do seu povo. Não curou. Pô, fulano morreu. A igreja toda orou, fulano morreu. O cara era crente. Morreu. Coloca para mim Romanos 8,32, por favor. Vou abrir até na minha Bíblia aqui. Que diz assim: aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus, é Deus quem justifica. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro, mas que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de quem nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Deus está falando: ei, você está reclamando? Eu dei meu filho para morrer por vocês.
Eu dei o meu filho para que ele viesse, ele fosse crucificado, ele fosse ali, sabe, tratado com humilhação para salvar vocês. E não é somente isso, para lhe dar a vida eterna. Porque nós éramos inimigos de Deus, e a partir do momento da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos conciliados com Deus. Então a morte não é o fim. A morte não é o fim. Amém, igreja? Sabe, eu vejo assim Paulo, né? Paulo passou uma luta terrível, o apóstolo Paulo. E houve um momento que ele falou assim, que ele teve uma tribulação tão grande, que ele até se angustiou da vida, ele achou que ia perder a vida, mas ele conseguiu superar. E no final da sua vida, ele falou assim, lá em 2 Timóteo 4:7, combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Querido, deixa eu falar contigo. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar em Cristo. Porque tudo que você fizer para Deus, Ele vai te retribuir. Seja aqui na terra, seja na eternidade. Então, queridos, nada nessa vida pode te afastar do amor de Deus. Eu sei que morte é uma palavra muito forte. Talvez você esteja falando, cara, mas você está falando que eu vou morrer? Vou morrer? Vai morrer. Eu vou morrer? Você não vou morrer? A não ser que Cristo volte, né? Ou tem algum Highlander? Highlander aqui na igreja? Não sei. O pastor é? O pastor falou que é Highlander. Ele falou que pelo menos vive mais 100 anos, Márcia, contigo, mais 100 anos. Né? Então, o que acontece? Cara, todos nós vamos morrer um dia. E nós temos que ter essa certeza, a fé, que a salvação vem de Cristo. E que essa morte não é o fim da nossa história. É um começo de uma eternidade para com Deus. E muitas vezes isso é o que nos aflige. Muitas vezes isso é o que nos paralisa. Porque a morte, ela nos aprisiona. A morte, ela nos paralisa. Sabe? Ela traz pânico, medo, dúvida. Porque, querido, é muito simples. Esse período de pandemia, quantas pessoas se desesperaram por causa da Covid? É perigosa? É. Trouxe morte? Trouxe. No meio da minha família, trouxe morte? Trouxe. Mas eu vi pessoas com tanto pânico da morte, da Covid, que até lavar dinheiro ela lavava. Não estou falando de lavar dinheiro, é pegar dinheiro, botar no tanque, lavar, colocar na cordinha, e para deixar o dinheiro limpo. Coisas assim, extremas. Pessoas que não saíam de casa, pessoas que tinham medo de comer comida, porque achavam que estavam contaminadas. Cara, foi uma coisa terrível,
Nós temos que ter cuidado? Temos que ter cuidado, só que temos que ter muito mais cuidado com esse medo que é gerado dentro de nós. E Satanás, o que ele mais quer na sua vida é te paralisar, é te parar, e ele quer gerar esse medo que você está sentindo agora aí, que você falou: ei, eu não quero mais saber de nada, eu quero ficar no banco, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais trabalhar no ministério, eu não quero mais falar de Deus, sabe? É isso que Satanás quer fazer na sua vida. Ele quer trazer a morte espiritual para a sua vida. Será que você não consegue compreender isso? Porque Satanás jamais vai chegar para você e vai mostrar um monstro. Ele vai começar a fazer as coisas devagarinho, e aos pouquinhos ele vai te minando. Daqui a pouco você não tem mais forças. A palavra de morte, ela não pode ser um temor na sua vida. Você tem que olhar para a morte como salvação, porque a morte também é um sinal de amor, um sinal de regeneração, um sinal de conciliação, um sinal de amizade, de paternidade e de salvação. Olha que tremendo! Sabia disso? Será que você consegue entender isso na justiça de Deus? Será que você consegue entender isso em Cristo? Porque, querido, se Cristo não morresse e ressuscitasse, você já estava condenado ao inferno. Você já não teria mais a eternidade com Deus. Será que esse é o Evangelho? O Evangelho da salvação, o Evangelho das boas novas. Eu não estou falando que Deus não pode te abençoar, eu não estou falando que Deus não pode te curar, eu não estou falando que Deus pode fazer maravilhas em sua vida, mas a essência do Evangelho é a salvação da sua alma. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós viemos para a igreja para pedir que Deus nos abençoe financeiramente, pedir para que Deus nos abençoe na nossa família, pedir que Deus faça um milagre na nossa saúde. Ele pode fazer, tu pode pedir, mas não esqueça a essência que é Jesus, que é a tua salvação. Sabe, Deus, quando colocou isso no meu coração, Ele falou: Denilson, o meu povo, eles não estão entendendo, e eles estão sofrendo, porque não entende, eles estão sofrendo por não conhecer a minha palavra, eles não estão entendendo, porque eles não leem a Bíblia, eles não estão entendendo, porque eles não estudam. A igreja agora está na jornada do conhecimento bíblico, e eu quero ver como a igreja vai se comportar quando abrir as turmas. Querido, porque eu vou ser bem sincero para você, bem sincero, se você não vier conhecer a Cristo, conhecer a palavra, se você não vier estudar, tem algo errado na sua vida. Tem algo errado. Você não quer conhecer a Deus. Você não quer um milagre de Deus. Você não quer que sua vida financeira melhore. Não quer. E você não quer a salvação. Quando a palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento, não é à toa. E eu vejo aqui nessa igreja que tem uma preocupação muito grande com a palavra de Deus.
Eu vejo, como foi falado na nossa reunião sexta-feira, Pedro, né, que está aprontando, ele falou, talvez você venha para cá, você fala, pô, vai dar aula, mas você não sabe o sacrifício do Pedro para preparar essa aula. Você não sabe o sacrifício que vai ser das pessoas chegarem aqui, de repente pela manhã, e começar a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Só que você está com medo. Você está com medo de se aproximar de Deus. Porque talvez esse medo que Satanás colocou em seu coração é um medo de que Deus, ele vai te matar. É um medo de que Deus não vai te receber. É um medo de chegar aqui e não ser acolhido. Querido, isso tudo é Satanás. É o inimigo querendo te parar. E hoje eu venho aqui, diante de Deus, falar para você: a morte não é problema para a sua vida. Amém. O problema da sua vida é você se atirar aos pés de Jesus. Hoje Deus está te convidando para que você venha realmente se entregar toda a sua vida a Cristo, sabe? Entregar todo o teu ser, porque Deus, Ele coloca aqui, deixa eu lembrar aqui, me perdi aqui. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, em 1 João 4,15 fala que enquanto nós não nos aperfeiçoarmos no amor de Deus, enquanto nós não conhecermos o amor de Deus em nossas vidas, nós vamos continuar sofrendo. Esse perfeito amor, sabe, ele já tem que estar dentro de nós. Esse perfeito amor, ele já tem que estar, sabe, aqui, ó, trazer, né, as coisas que são do alto, encher das coisas que são do alto, sabe, porque é do alto que vem a salvação, é do alto que, sabe, vem a libertação da nossa vida. Você falar que é crente, que você é evangélico, não quer dizer que você está liberto, porque até Satanás crê, ele sabe que Deus existe. A pergunta é: você quer entregar sua vida a Cristo? Você quer entregar todo o teu ser a Cristo? Você quer que a tua história de vida mude? Mas eu estou falando mudar realmente. Você quer que o milagre chegue na sua casa? Você quer que aquilo que Satanás falou para você assim, ó, morreu, não tem mais jeito, Jesus vem falar para você assim, ó, pode desenterrar o que ele enterrou, porque a partir desse momento vai ter vida em abundância. Talvez seja até na sua saúde, talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua vida financeira, eu não sei qual é a área, mas Deus quer ressuscitar. Deus quer ressuscitar seus sonhos.
A única coisa que Ele não quer é que você tenha medo. O amor de Deus joga fora todo o medo. O amor de Deus, sabe, Ele está nesse lugar. O amor de Deus, Ele está na sua vida, você não entendeu ainda. O Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele está falando: ei, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, não tenha dúvida não, não desista, Deus te ama. Ele está falando aí bem lá no fundo da tua alma, Ele está falando: Deus te ama, e eu estou aqui para interceder por você, eu estou aqui para te consolar. O Espírito Santo, Ele está falando contigo agora. Não tenha medo, não tenha medo, joga fora esse medo, joga fora esse medo que só te faz mal, esse medo. Jesus está falando hoje aqui com você: ei, conheça o perfeito amor, conheça aquele amor tão grande de Deus na sua vida, que hoje você está aqui, você está com vida, e Ele fala que está dando vida em abundância para você nessa noite, uma vida diferente, uma vida que você ainda não entendeu. Deus está falando: ei, eu sou contigo, esforça-te, porque eu não vou te deixar só. Eu não vou te deixar só. A minha mão poderosa está sobre sua vida e eu estou te guiando. Escuta a minha voz através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está hoje dentro de você, fazendo um movimento, e falando contigo, e te abraçando, e te consolando, falando: ei, continua comigo, não desista, volta para a igreja, volta para o altar. Feche seus olhos, quero orar por você. Santo Espírito de Deus, Pai querido, Pai amado, nessa noite que nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, eu falei aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Deus. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha cair no entendimento de cada um que aqui está, que a morte não é o fim, mas sim o começo, mas que nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Não, o Senhor não está falando que alguém vai morrer hoje aqui, não é isso. Deus está falando: ei, não tema a morte, viva em paz, viva comigo. Deus quer limpar o seu coração de uma forma tão grande. Eu posso ver com os olhos espirituais Deus removendo do seu coração esse medo, essa angústia. Oh Senhor, assim seja na vida dos meus irmãos, Senhor, daqueles que estão nos assistindo pela internet, Deus. Senhor, vá trata o coração de cada um, vá tratando, Deus. Senhor, que seu Espírito Santo comece agora, Senhor, comece a abraçar essa pessoa, Deus. Abraça, Deus, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ela está te abraçando hoje aqui, e ela continua falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
Oh, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Aleluia. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Vamos cantar novamente. Cristo move as montanhas